Fala galera, e aí? Tudo beleza? Troquei o visual, cortei o cabelo e vou fazer um vídeo bem diferente aqui também com vocês, tá? Esse vídeo eu vou falar sobre Copilot e SharePoint. Então, a primeira parte vai ser uma parte do vídeo bem prática, onde eu vou mostrar para vocês como que você pode criar um agente que vai consumir informações de documentos numa biblioteca de documentos e vai fazer uma coisa bem legal, vocês vão ver na prática como é simples. Depois eu vou mostrar uma outra parte prática, como seria fazer essa mesma coisa indo pelo Copilot Studio. E depois vem uma parte nostálgica desse vídeo, onde eu vou fazer uma reflexão com vocês sobre um tipo de projeto que eu, por exemplo, já fiz algumas vezes ao longo da minha carreira e foi muito diferente fazer esse projeto em épocas diferentes. A tecnologia era outra. Então, eu quero fazer um exercício com vocês aqui de pelo menos 3 momentos distintos. Como que seria feito esse projeto com a tecnologia que tinha no momento e como que seria feito esse projeto hoje, utilizando o Copilot e o SharePoint, tá? Então vai ser um vídeo bem legal. Já deixa o like nesse vídeo, já comenta aí, tipo, o que que você acha do Copilot, se você já olhou o Copilot com SharePoint, se não, se esse vídeo aqui foi o seu primeiro contato com isso, beleza? Já deixa o seu comentário aí. Então, bora lá. Eu vou tirar minha câmera aqui temporariamente, só para ficar um espaço livre aqui pra gente. Então, esse aqui, para quem não conhece, é o Copilot Studio, tá? Para você ter acesso ao Copilot Studio aí na sua empresa, você vai precisar de uma licença. No caso aqui, a minha licença é uma licença full, tá? Então, eu tenho acesso ao Copilot Studio, eu acesso ao Copilot nos aplicativos Office, nos aplicativos do Office, desculpa. Acesso no Power Platform, é uma licença completa. Mas o objetivo aqui não é a gente falar sobre licenças, tá? Então, partindo do princípio que você tem uma licença full aí do Copilot, que te dê acesso ao Copilot Studio, você vai conseguir fazer isso que eu estou mostrando aqui para você agora, tá? Então, a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês é que eu tenho aqui já um site no SharePoint, onde eu tenho a biblioteca de documentos padrão, tá? Aqui do SharePoint, quando você cria o site. Aqui, inclusive, eu estava fazendo alguns testes aqui antes de mostrar para vocês. Mas eu quero mostrar como é simples, tá? Inclusive, eu vou só salvar essa pergunta aqui, porque depois eu quero repetir a mesma pergunta para vocês ficarem impressionados assim como eu fiquei, tá? Então, o que que eu vou fazer aqui? Eu vou fechar isso aqui, tá? Isso aqui é o meu agente, eu vou deletar esse agente. Inclusive, é a primeira vez que eu faço isso, eu criei e ainda não tinha excluído, mas vamos fazer aqui tudo na prática, tá? Então, excluiu o agente. Como eu falei, isso aqui nada mais é do que a biblioteca padrão de documentos do SharePoint, tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui. Conteúdo do site. Olha só, documentos. E aí aqui eu tenho alguns documentos teste. E aqui dentro dessa pasta eu tenho um PDF que ensina um pouco de SharePoint Framework, tá? Tá aqui dentro esse PDF. E aí, como que eu faço para eu criar então o meu agente aqui com o Copilot, né? Vocês percebem que já tem uma opção aqui chamada criar agente, tá? Então, eu tenho todas essas pastas aqui. Eu quero criar um agente para essa biblioteca, por exemplo, especificamente. Eu clico aqui em criar um agente. Esse agente se baseia nessa fonte de dados, documentos, e tá pronto. Simples assim, galera. Tipo, já tá valendo. Eu tenho uma opção de editar aqui, onde eu posso colocar uma imagem para o meu bot, uma imagem quadradinha mais bonitinha que faça sentido. Eu posso dar um nome para ele. Eu posso modificar aqui a fonte. Eu posso fazer um funil, por exemplo, né? Eu pegar só uma pasta específica que está dentro da nossa biblioteca de documentos e tudo mais. E depois eu posso fazer alguns ajustes aqui, tá? Eu não vou entrar nessa parte, eu quero só mostrar para vocês a simplicidade. Então eu simplesmente cliquei em criar um agente, né? Vocês viram que eu dei um clique.
E ele já criou o agente para mim. O agente ele vai aparecer bem aqui, ó, que era aquele arquivo que eu apaguei. Se eu der um refresh aqui, olha só, ele já está aqui, tá? Então vocês viram que eu criei um agente com apenas um clique, galera. Um clique e ele já vai entender qualquer coisa que eu perguntar. Imagina que você tem inúmeros documentos aqui que falam de benefícios, que falam das políticas de TI, como pedir um usuário de rede. Imagina que você tem vários procedimentos aqui, PDFs, Word, PowerPoint. Qualquer coisa que você perguntar aqui, que tenha um documento aqui que seja capaz de responder, ele já vai conseguir te responder. E aí, por isso que eu copiei aquela pergunta e eu vou colar ela aqui. Olha só. Eu perguntei assim. Detalhe, tá? O documento que eu tenho, que eu mostrei para vocês aqui dentro em SPFX, ele está em inglês, tá? Está em inglês. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Olha só. Esse é um documento em inglês, tá? E aí, eu vou perguntar em português. Então, eu coloquei aqui, como criar um webpart usando SPFX para o meu projeto? E vou enviar. Ele está pesquisando. Tudo certo. Galera, olha isso. Ele conseguiu ir lá naquele PDF, ele localizou uma parte daquele livro, né, que é um livro gratuito que é disponibilizado aí pela comunidade. Ele conseguiu ir lá dentro e, baseado na minha pergunta aqui em português, ele me falou exatamente o que que eu preciso fazer para eu criar um projeto, para me criar uma web part usando a SPFX para o meu projeto. Inclusive, vocês percebem que está tudo em português aqui, né? Então, olha só, ele fala sobre a configuração do meu ambiente. Antes de começar, certifique-se de que seu ambiente de desenvolvimento está configurado. Isso inclui, por exemplo, a instalação do Node, Yeoman, Gulp. Galera, genial isso aqui, tá? Eu não tenho nem palavras. Eu fiquei muito impressionado com isso aqui. Por tudo o que eu disse, né? Tá tudo em inglês naquele PDF. Ele colocar essa mensagem aqui, por exemplo, achei demais. E aí ele começa. Cria um diretório, execute o comando tal, depois navega até esse diretório, execute o comando tal. É exatamente isso aqui, tá? Tá perfeito. Aí, depois tem alguns detalhes aqui. Após a criação da solução, você deve começar a desenvolver sua parte usando bibliotecas JavaScript. Ele ainda te dá conselhos, tá? E aí aqui você tem a fonte, né? Da onde foi que ele tirou isso, porque você pode ter uma biblioteca com milhares de documentos aqui, e isso aqui é muito animal, tipo, ele te mostrar a fonte, né? Te dá aqui a opção, inclusive, de copiar aqui a sugestão que ele te deu. Então, é realmente muito foda isso daqui que ele consegue fazer, tá? Muito, muito mesmo. E eu criei esse agente com um clique, né? Agora, eu quero mostrar para vocês como que seria isso aqui, tá? Então, vocês viram aqui o resultado. Como que seria isso aqui, eu criando o meu agente pelo Copilot Studio? Porque ali, graças à integração com o SharePoint, eu dei um clique aqui dentro da biblioteca de documentos. Ele falou, beleza, eu vou criar um agente baseado no que está aqui dentro. E era exatamente isso que eu queria. Mas, e se eu quisesse criar o meu agente aqui pelo Copilot Studio, mas para fazer a mesma coisa que eu fiz aqui, né? Com o mesmo objetivo, indexar esse conteúdo da biblioteca que está aqui no meu site. Como que seria isso, né? Galera, é muito simples. Olha só, eu vou copiar aqui, tá? E aí eu vou vir aqui no Copilot Studio. Até já criei um aqui, como vocês podem ver, né? Eu vou apertar aqui no criar. Daí ele vai carregar aqui para mim. Faz tempo que essa página está aberta, demorou um pouquinho. Beleza, abriu. E aí eu tenho algumas opções aqui, mas eu vou clicar direto aqui em que eu quero criar um novo agente, tá? Criar um novo agente. E aí eu posso pôr agente
teste aqui. Agente teste. Posso colocar um ícone, né? Que eu tenho salvo aqui no meu computador. Posso descrever o que esse agente faz. Posso colocar aqui algumas instruções coringas para você interagir melhor com esse agente. E depois vem a parte principal, que eu vou adicionar o conhecimento a esse agente. E aí, eu tenho aqui, por exemplo, SharePoint, que foi o caso que a gente usou, sites públicos, e vamos seguir aqui o modelo. Vou clicar aqui em SharePoint e ele pede para eu colocar aqui uma URL. Eu já copiei exatamente levando para os documentos, para a minha biblioteca padrão. Clique em adicionar. Galera, acreditem, é isso, tá? Vou clicar aqui em adicionar e eu vou clicar aqui em criar. Com isso aqui que eu fiz, ele já faz exatamente o que eu fiz aqui, tá? Exatamente a mesma coisa. Então, ele vai criar aqui. E se eu pegar essa mesma pergunta que eu coloquei aqui, vou dar um Ctrl C, e eu vier aqui e mandar testar, estou no modo de teste aqui ainda, né? Não publiquei meu agente. Vou colocar aqui. Ele vai demorar um pouquinho aqui, tá? Essa primeira vez ele vai demorar um pouquinho. Depois vocês vão notar que depois da primeira vez, você pode perguntar qualquer outra coisa, mas vocês vão perceber que vai ser bem mais rápido, tá? Mas olha isso, galera. Ele já foi lá e ele me deu aqui o passo a passo. Olha só. Exatamente o mesmo passo a passo que eu preciso seguir. Olha, eu consigo ver aqui a fonte, que é o documento. E eu tenho aqui exatamente o mesmo passo a passo. Opa! O mesmo passo a passo que ele me deu lá de como que eu faço para eu criar o meu projeto. E aí, eu não sei se vocês notaram, mas como eu estou aqui dentro dessa parte que eu estou testando, né? Visualmente, aqui os passos para criar uma web parte do meu projeto são esses. Mas eu gostei muito da interface aqui no SharePoint, dessa interface aqui. E vocês percebem que ele me deu mais dicas, mais informações, veio mais completinho aqui do que aqui quando eu estou nessa interface de testar o meu agente. Claro que depois que você publicar, a tendência é que isso aqui fique bem parecido, tá? É claro que aqui a gente tem toda a parte de estilização do SharePoint, né? Fontes, tons e tal, tamanho de fonte, tipo de fonte. Mas do ponto de vista da resposta que ele vai te dar, é a mesma, tá? E aí, isso aqui, galera, vocês viram que eu levei, assim, tempo nenhum para fazer, né? E agora eu já consigo pesquisar sobre qualquer coisa aqui dentro. Então, agora entra na parte do vídeo. Essa foi uma parte prática, bem simples, para mostrar para vocês aqui como que funciona, como que foi fácil de fazer. Agora entra a parte nostálgica do vídeo, onde eu quero falar com você sobre um tipo de projeto, tá? Específico, que eu mesmo já fiz algumas vezes e eu acredito que vocês também já fizeram, tá? Que é o seguinte, você tem ali o projeto de intranet na empresa. É um projeto que normalmente sempre quando a empresa, sei lá, adquire meu primeiro projeto, vamos colocar numa linha do tempo. Minha primeira intranet que eu desenvolvi em SharePoint, quando era o SharePoint on-premises ainda. Não vou nem falar a época disso, mas foi há alguns anos atrás, tá? E aí, quando você desenvolvia a intranet para a empresa, que é aquele site principal, onde o funcionário vê as notícias ali que a empresa está querendo compartilhar com ele, tem a parte, normalmente todas as áreas principais da empresa tem uma página principal ali na intranet, né? Então, recursos humanos tem, tecnologia da informação, né? TI tem, enfim, todas as áreas que tem muito procedimento, que dão suporte ali para o funcionamento da empresa, finanças, marketing, outras áreas até estratégicas também, normalmente tem uma página ali naquela intranet e eles disponibilizam documentos. Então, por exemplo, o pessoal de marketing pode disponibilizar documentos templates para você criar uma apresentação
no PowerPoint, para você criar um Word. O pessoal de comunicação normalmente também faz isso, né? Você pode ter templates de documentos para criar apresentações ou criar documentos no Word, padrão de Excel, PowerPoint, enfim. Todas as áreas disponibilizam documentos. E aí você tem algumas áreas, tipo de compliance, que tem as políticas da empresa, que você tem que seguir, as boas práticas. Você tem áreas, por exemplo, de TI, que tem os procedimentos, como que eu peço um usuário de rede para um novo usuário, como que eu peço acesso no SAP, e por aí vai, né? Então, tipo, quando eu entro para a empresa, área de RH, quais são os benefícios que eu tenho direito? Como que eu peço um cartão corporativo? Então, todas essas coisas, normalmente, como que você faz? Como que você fazia ali na intranet, né? Você criava as pastas, né? Numa estrutura ali, toda organizada. Às vezes você podia criar até páginas que levavam para aquelas pastas, para aqueles documentos. Isso eu já estou falando numa linha do tempo, alguma coisa tipo 2010, né? Tipo, era como você fazia isso quando a empresa tinha SharePoint ou um portal parecido em outra tecnologia. Você tinha um repositório de documentos, você criava páginas, criava uma experiência de navegação. Já tinha busca, então muitas vezes você tinha uma biblioteca de documentos, como é o caso do SharePoint, você criava é, conceito de taxonomia, você classificava os documentos, criava colunas personalizadas para classificar aqueles documentos, qual que é a área, qual que é o assunto, né? Esse tipo de coisa, você fazia isso. Isso já é uma coisa moderna. Então a gente já está falando ali de um período mais recente. Mas vai ter gente que vai estar assistindo o vídeo que vai pensar: não, nem era assim, Saulo, tá louco. Na verdade, era um repositório na rede, você tinha um servidor, né, na rede. Todo mundo tinha um diretório mapeado na rede. Vai ter gente que não vai fazer a menor ideia do que eu estou falando, mas tinha um diretório mapeado na rede, a pasta S, sei lá, Y, Z, e aí todo mundo clicava ali naquele diretório de rede compartilhado e tinha todas as pastas, né? Com o nome das áreas, às vezes, e aí você entrava ali e você pegava o template lá, como pedir um usuário de rede para alguém. Você pegava um Word ali, preenchia, salvava na sua máquina, preenchia, mandava por e-mail e a área de TI ia criar esse usuário para você, né? Isso seria um período mais antigo, vamos dizer assim, bem antes de 2010, tá? E aí eu estou colocando como 2010, considerando que a empresa tinha ali o SharePoint ou algum portal que permitisse eles criarem páginas e dar uma busca para a pessoa tentar localizar ali os documentos e fazer o que ela precisava fazer, solicitar o que ela precisava solicitar, enfim. E aí, vamos dar um salto nessa linha do tempo, então, e falar de agora, com isso que eu mostrei para vocês aqui. É, No que eu falei antes, você teria uma estrutura de navegação para você encontrar o documento, ou talvez uma busca, né? Então você usou taxonomia, você classificou bem ali os seus documentos, você poderia usar uma busca. Apesar que busca, há alguns anos atrás, o pessoal não tinha, tipo assim, o hábito de quando ia procurar alguma coisa, usar a busca. Era muito mais comum você criar estruturas de navegação para a pessoa chegar até lá. Só que estrutura de navegação, muitas vezes você tem que conhecer o que você está querendo procurar para você conseguir encontrar. E aí depois, um outro momento, o pessoal começou a engajar um pouco mais com busca, né? Tinha alguns gaps ali às vezes, enfim, não vou entrar nesse mérito, mas ficou mais fácil com busca. Agora, e se você fosse fazer esse projeto hoje, né? E você tendo aí acesso ao Copilot para fazer isso aqui que eu fiz, né? Criar um agente dentro de uma biblioteca de documentos. E aí a gente tem um novo modelo pensando em fazer esse tipo de projeto, que é um modelo onde eu não vou precisar conhecer a estrutura de navegação ou ter uma intimidade com busca. Eu vou simplesmente pedir o que eu quero com as minhas palavras, né, galera? É um novo formato, é assim um novo jeito de você fazer esse tipo de projeto que eu coloquei como exemplo aqui, né? Então, por exemplo, se você é um funcionário novo que acabou de fazer um onboard ali na empresa, como que você, por exemplo, iria fazer? Como que eu solicito um cartão corporativo? Você iria vir aqui no chat, né? E esse chat você copia, quando você compartilha,
você pode copiar o link de compartilhamento e jogar ali no Teams, e a pessoa clica e ele já tem o prompt e ele já pode pesquisar, né? Não precisa vir aqui no SharePoint, nem nada disso. Você copia o link de compartilhamento, cola ali no Teams, a pessoa clica, já aparece o prompt e ela já começa a buscar, né? Então ela viria aqui e ela iria colocar assim, tipo como eu fiz aqui, como criar uma web part para o meu projeto, né? Ela iria colocar como eu peço meu teclado está desconfigurado, um cartão corporativo. E galera, vai ter um documento aqui dentro da biblioteca que vai falar como pedir o cartão corporativo. E lá dentro vai estar, acesse o site tal, clique ali, preencha tal coisa e confirme, você vai receber um e-mail e tal. Ele vai ser capaz de mostrar aqui o passo a passo, porque ele vai ler o documento que vai existir aqui dentro. Ele vai dar o link direto para o documento, para a pessoa clicar e ver a referência, se ela quiser ver o documento na íntegra. E é isso, tipo, é uma coisa muito mais intuitiva, uma coisa assim, totalmente diferente do que a gente está acostumado, de como a gente fazia esse tipo de projeto. Que eu dei os exemplos aqui de algumas formas que a gente fazia. Então, assim, quando eu vi isso, foi impossível não pensar desse tipo de projeto que eu já fiz inúmeras vezes em momentos diferentes. E aí eu já fiquei pensando, poxa, se eu tiver que fazer esse projeto de novo agora, eu vou fazer desse jeito aqui. Eu vou propor para o cliente uma licença do Copilot e depois que a gente tiver todos os documentos aqui organizados, galera, eu não vou fazer mais taxonomia. Sério mesmo, tipo, eu não vou mais fazer, criar colunas aqui na biblioteca de documento, nem nada disso. Vai ser uma coisa mega intuitiva. Cada área vai criar uma pastinha aqui, vai colocar seus documentos aqui com seus procedimentos do jeito que achar que é melhor. A gente cria um agente e tá valendo. Porque, é claro, eu mostrei para vocês aqui uma coisa bem simples, mas você pode personalizar esse agente, você pode restringir ele, e ele vai responder somente baseado nesse contexto aqui. Então, se o usuário perguntar alguma coisa que não tenha relação com esse repositório de documentos, ele não vai nem responder, ele vai falar, desculpe, eu só sei responder sobre assuntos da intranet, por exemplo. E é isso. Então você vai delimitar o contexto para o qual o seu agente vai responder. Isso é muito legal também. Você pode criar a interface, colocar algumas coisas que a galera normalmente pesquisa mais. Você pode criar uma interface e já colocar aquelas perguntas prontas ali. Então, assim, tem muito recurso e se torna algo muito mais intuitivo, né? Do pessoal usar. Ele não precisa conhecer do negócio para saber o que ele quer encontrar, nada, ele só vai pedir. E pronto, tá lá. Então, eu queria saber de vocês o que vocês acharam, se vocês já se arriscariam, vamos dizer assim, a fazer um projeto desse tipo, já usando o Copilot. Coloquem nos comentários, quero saber se você já teria essa iniciativa de já fazer algo assim, de experimentar, porque querendo ou não, inovação, para que ela comece a ganhar mais força, a gente tem que usar. Por que a gente fala, testa isso, usa isso, tal? Porque uma inovação, se ela não for usada, pensa, as empresas estão fazendo um investimento enorme ali e elas esperam que a gente use, né? Então, às vezes, você tem que sair ali da zona de conforto e testar coisas novas, assim. E aí é isso que eu quero saber de você. Se você faria já um projeto de intranet onde você tem um repositório ali de documentos ou um GED, se você já colocaria ali um agente do Copilot para fazer um projeto piloto, até porque qual que é o risco, né? Tipo, você pode já até ter esse projeto rodando hoje com uma estrutura de navegação, mas o que te impede de fazer um MVP, né, um projeto MVP com um agente e testar com um grupo específico de pessoas? Nada te impede, certo? E aí você vai ver como o feedback dessas pessoas, como foi muito mais fácil para elas fazer um projeto, pesquisar, encontrar alguma coisa desse tipo. Beleza? Então era isso que eu queria falar com vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o like. Valeu e até o próximo vídeo.